Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal. Eu estou aqui conversando com o Newton Neto, que é especialista em imigração, e a gente vai falar um pouco sobre a relação dos Estados Unidos com os brasileiros que vivem nesse processo de imigração lá no país norte-americano. Newton, seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar a entrevista. Bom dia, Elisa, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar falando um pouquinho com o meu povo paraense e poder passar um pouquinho da nossa experiência aqui nos Estados Unidos. Será um prazer contribuir. Perfeito. Maravilha, Newton. Para a gente começar, falar um pouquinho sobre o número de brasileiros no exterior. Segundo o Itamaraty, a taxa de brasileiros que vivem no exterior vem crescendo bastante ao longo dos anos, né? A taxa de crescimento nos últimos anos ficou entre 4% e 17%. E só a América do Norte concentra cerca de 45% dos brasileiros que vivem no exterior. Mas a gente está falando até 2023. Pela sua experiência, já que você trabalha com imigração, esse número em 2024 deve ficar maior do que no ano passado, por exemplo? Com certeza, Elisa. Baseado nos dados do Itamaraty, hoje, nos Estados Unidos, nós temos 1.900.000 brasileiros. Se você levar em consideração o ano de 2016, do ano de 2016 até 2023, nós obtivemos um crescimento dessa imigração para o país norte-americano de 19%. Com relação ao término de 2024, a estimativa é que nós cheguemos a 2 milhões de brasileiros em solo americano. Isso é um número muito grande. A gente está falando aí de, em média, 45% da população brasileira que vive fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, vive hoje nos Estados Unidos. Newton, e a gente vê aqui pelos dados do Itamaraty, por exemplo, que houve uma queda de 12% em 2015, mas depois de 2016 a variação ficou apenas positiva. O que motivou esse crescimento de brasileiros lá nos Estados Unidos? Foi mais facilitada a ida dos brasileiros para lá? Ou melhor, para ir, né, que você está nos Estados Unidos. Na verdade, não houve nenhum tipo de facilitação. O que houve, sim, foi um movimento natural que acontece da imigração quando um país sofre algum tipo de crise econômica muito forte, quando aumenta o índice de pobreza e, consequentemente, há uma retração do país e ele busca, o imigrante ele busca imigrar para um outro país que venha lhe dar condições melhores de trabalho e de qualidade de vida. É o que acabou acontecendo. A nossa política econômica do nosso país, ela acabou favorecendo com que o índice de imigrantes de 2016 para cá aumentasse gradativamente. E essa questão econômica de buscar uma vida melhor até em outro país, na sua opinião, é o principal fator que vai contribuir para essa alta agora de 2024? Sim, continua sendo. Eu atendo brasileiros diariamente que estão aqui precisando melhorar ou aumentar o seu status para ficar mais tempo no país, ou brasileiros que ainda estão no Brasil querendo imigrar de forma legal. Então, essa quantidade de atendimentos diários, ela só aumenta. E vai chegando mais próximo agora do final do ano, é impressionante. Eu não atendo menos de 5 a 8 pessoas por dia com o interesse de imigrar legalmente para o Brasil, para os Estados Unidos. Esse percentual de brasileiros, esse número de brasileiros que você citou que vivem nos Estados Unidos, a gente está falando apenas de pessoas que estão legalizadas ou incluem todos os brasileiros? Qual é a taxa média de brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos hoje? Hoje, nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, a gente tem 1.900.000 brasileiros. Desses 1.900.000 brasileiros, 235 mil vivem de forma ilegal. O que é diferente, vale a pena a gente entender o conceito, tá, Elisa? O ilegal é a pessoa que entra pela fronteira dos Estados Unidos. O sem status é a pessoa que entrou no país pela fronteira, normalmente, pelo aeroporto, enfim, e ela ficou sem status, ela perdeu o status. Como exemplo, você tem o imigrante, muito imigrante vem com visto de turista. Com visto de turista, você só pode ficar legalmente no país no máximo 6 meses.
o imigrante ele acaba ficando mais tempo e, consequentemente, ele perde o status. Mas, ilegalmente, que é a pessoa que entra pela fronteira do México, alguma coisa assim, temos hoje 235 mil brasileiros nessa situação. A gente teve agora uma eleição, né, nos Estados Unidos e Donald Trump ganhou, agora em 2024. E uma das vitrines da campanha dele é justamente a política de deportação em massa. Na sua opinião, os brasileiros vão ser muito afetados por essa política? E quais são os grupos que devem ser mais afetados? A gente está falando aí do geral, inclusive de brasileiros que vivem legalmente? Elisa, só para a gente basear essa sua pergunta, a gente precisa dar um passinho um pouquinho para trás. Quando o Trump fala de política de deportação, ele está falando de deportar 11 milhões de imigrantes. Se o Trump fizer uma política dessa, vai ter um desembolso para os cofres públicos do governo, em média de 85 milhões de dólares por ano para cada 1 milhão de imigrantes que o governo deportar. Ou seja, é um número muito absurdo, é um número muito alto para os cofres públicos. Você está falando aí de 85 milhões de dólares por ano para deportar 1 milhão de imigrantes, sendo que, no plano dele, ele quer deportar 11 milhões. Então, é um número absurdo. Quando a gente fala de 11 milhões de imigrantes que estão no país de forma ilegal, o Brasil ocupa a 8ª posição dentro desse ranking de números de países, do ranking de países com maior número de imigrantes ilegais. Ou seja, o Brasil está na 8ª posição. A gente está falando ali dos 235 milhões de habitantes, estamos falando ali que ele ocupa a 8ª posição. Para que isso aconteça, Elisa, é necessário um movimento muito grande. Hoje, para que haja uma política de deportação, hoje, se a pessoa for deportada, ela tem que passar por uma corte, ela tem que passar por um julgamento. E na política do Trump, ele quer fazer essa deportação direta, sem passar por julgamento, sem passar por nada. E iria onerar bastante os cofres públicos do governo. Só para você ter uma ideia, um dos estados que tem o maior número de brasileiros hoje, dentro das 50 federações do país norte-americano, hoje o governador já decretou que não vai aderir à política de deportação do Trump. Por quê? A economia do país, ela depende muito da mão de obra do imigrante, seja ele legal ou ilegal. A ideia do Trump é exatamente deportar o imigrante que está ilegal. Ele fazendo esse movimento, consequentemente, na cabeça dele, que é um excelente gestor, na cabeça dele, ele vai entrar com essa política de deportação, vai deportar o imigrante ilegal e, consequentemente, vai gerar mais empregos para o americano ou para o imigrante que está legalmente aqui. Mas existe um grande porém nisso tudo, Elisa. Não adianta ele deportar esse imigrante, porque tem muitos imigrantes que estão hoje de forma ilegal no país, que desenvolvem atividades que o imigrante legal ou até o próprio americano não desenvolveria. Em média, 30% a 35% da mão de obra qualificada do país está na mão do imigrante. Como eu falei, tanto legal ou ilegal. Se ele gera isso, vai dar um impacto muito grande na política e na economia do país. Existem diversos setores no país hoje que são movidos e que são engrenados pela mão de obra do imigrante. Então, assim, não vai acabar que isso não vai acontecer, não vai muito para frente. Hoje, Massachusetts, o governador já disse que não vai aderir. Se for levar em consideração a nossa comunidade brasileira nos Estados Unidos, 1.900.000 brasileiros moram aqui hoje, a maior parte deles mora lá, o ilegal ou o legal. Se o governador de lá diz que não vai aderir,
consequentemente, a nossa população acaba que não vai ser muito afetada com relação a isso. Perfeito. E no caso de essa política, por exemplo, ir para frente, quem seria afetado seria apenas o grupo que está ilegal. O que está sem status, como você estava explicando, não teria nenhuma influência. O que está sem status, ele pode tentar fazer alguma coisa. O grande porém aqui no país, como em qualquer outro que você imigra, é você nunca ficar sem status, é você nunca estar contra as regras da lei da imigração do país que você se encontra. Nos Estados Unidos, quando você está sem status, quando você está ilegal, é muito mais difícil de você conseguir se regularizar. Sem status, você até consegue buscar algum outro tipo de visto que possa te garantir a residência permanente. Mas, através se você está sem o status, é muito mais difícil. Se você está ilegal, é muito mais complicado. Neto, eu queria saber... Desculpa, pode continuar. Só para a gente entender, quando essa política de deportação ela é implementada, ela está buscando tirar do país, dentro desses 11 milhões de imigrantes legais, ela está buscando tirar esses imigrantes, trazer novas oportunidades de emprego para as pessoas que encontram-se no país de forma legal e também gerar novas oportunidades para o imigrante legal que quer vir. Quem está aqui hoje, que tem algum tipo de status bom, ele tem várias outras políticas que também são muito positivas, que inclusive políticas de você ser um estudante internacional e ao você se formar numa universidade aqui, você recebe o seu visto de residente permanente, que seria o Green Card. São políticas positivas também, entendeu? Você também está ajudando a economia a trazer novos residentes permanentes mais qualificados. A verdade é essa. Ou seja, ao mesmo passo em que a gente pode ter uma deportação de imigrantes ilegais, pode haver incentivo para os que estão legais, que têm visto de trabalho, de estudo e tudo mais. Exatamente, isso mesmo. Newton, eu queria que você falasse agora sobre o visto de turismo. Essa política contra imigrantes do Trump, que pode ou não ser implementada de fato, mas que é a ideia, ela não deve afetar, então, vistos de turismo, né? Porque em 2026 a gente vai ter a Copa do Mundo, por exemplo, alguns jogos sendo realizados nos Estados Unidos, e isso não impacta quem quer viajar a turismo para o país. Não, de forma alguma. De forma alguma. Essa política é exatamente para quem encontra-se aqui e que entrou de forma ilegal. O turista, pelo contrário, vai continuar tendo um incentivo à entrada do turista no país, e principalmente por conta da Copa do Mundo, que vai acontecer em 3 países ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos, continua normalmente, sem problema nenhum. E só para a gente finalizar, Neto, eu queria que você me falasse um pouco sobre as formas de regularização para os brasileiros que estão sem status nos Estados Unidos ou estão ilegais, né, vivendo de forma ilegal no país norte-americano. O que ele deve fazer para regularizar a situação? Então, isso são tipos... É muito particular, entendeu? Cada situação ela precisa ser analisada de forma diferente. Como eu falei, a pessoa que está aqui sem status, que ela está ilegal, é muito difícil dela conseguir se legalizar de alguma outra forma. Ela veio pela fronteira, ficou aqui, está aqui ilegal. Existem algumas políticas, alguns tipos de vistos dentro da própria imigração, que ele consegue um perdão diante da corte norte-americana após 10 anos morando no país de forma ilegal. Mas, fora isso, é muito difícil de você conseguir se legalizar estando ilegal no país. Por isso que a gente indica, e esse é o nosso principal trabalho, é de poder conscientizar a nossa comunidade brasileira a poder imigrar da melhor forma possível. Existem hoje, Elisa, só para a gente ter uma ideia, 187 opções de vistos.
A gente está falando de visto de turista, que é para quem precisa vir, passear e voltar, mas também existem várias outras opções de vistos para você residir permanentemente no país. Então, existem várias soluções, existem várias saídas, não indicamos que seja feito da forma que, entre aspas, seria mais fácil vir pela fronteira. Haja visto que você tem um leque de opções para poder ficar legal no país e, consequentemente, conseguir um visto lá na frente de residente permanente, que seria o tão sonhado brincar para a maioria dessa população. Perfeito. Conversamos com o Nilton Neto, especialista em imigração. Nilton, muito obrigada por ter conversado com a gente. Obrigado você e qualquer coisa estou aqui à disposição.